alunos, nessa videoaula a gente vai falar sobre a compactação de campo. Então, falando sobre o ensaio, né, a gente tem uma energia que a gente aplica e que a gente consegue determinar esse valor que a gente pode levar com um valor melhor, né, para levar em campo, tá? Então, a gente tem esse valor de energia, né, que a gente calcula através do ensaio, né, que vai estar relacionado com o peso do soquete, pela altura de queda desse soquete, né, do martelo do soquete, o número de camadas e o número de golpes e o volume do corpo de prova, tá? Essas informações é onde a gente encontra? A gente encontra na especificação do ensaio. Eu mostrei para vocês uma tabela onde tinha essas informações, né, do ensaio Proctor normal, intermediário e modificado, vem com essas especificações, tá? O volume do cilindro a gente precisa determinar na hora, né, com o paquímetro, fazer essa aferição. Então, o valor de E nessa fórmula é a energia aplicada ao solo, por unidade de volume. O P, o Pzinho, é o peso do soquete. O L é a altura de queda do soquete. O N é o número de camadas. E o Nzão é o número de golpes aplicados a cada camada, né? Esses 4 aqui vão se multiplicar e vão se dividir pelo volume do cilindro, o V. Bom, então, eu consigo traduzir isso em campo. Bom, essa compactação de campo tem alguns fatores que são relevantes e que se interrelacionam para esse processo de compactação. O primeiro deles, obviamente, é o teor de umidade e é o principal, né? É ele que vai nos trazer, né, nos levar, né, para a densidade ótima ou a massa específica seca ótima, máxima, né? Bom, o tipo de solo também é um fator bem importante, né? Eu mostrei para vocês que esse tipo de solo afeta, né, a compactação do solo. E eu vou mostrar que quando a gente faz algum tipo de obra, né, dependendo da situação dessa obra, a gente não utiliza o solo que está lá. A gente pega o solo de uma outra área com características que são relevantes para a minha obra para fazer esse processo de compactação, tá? Espessura da camada a ser compactada, a gente viu que isso é um fator também importante, né? Até mesmo porque para a gente conseguir fazer esse adensamento da melhor forma possível, né? Para que essa energia de compactação, né, seja efetiva, né? Então, essa espessura da camada, ela é um fator relevante e extremamente importante. O tipo de equipamento, a gente tem diversos tipos de equipamentos para compactação de campo, tá? E é importante saber o que quais tipos são e para que tipo de solo é aplicado, qual que é a sua pressão, né? Suas características. Isso é relevante também. O número de passadas do rolo compressor, né, que vai aferir aí a nossa energia de compactação, que é importante, tá? Bom, aqui nós temos um gráfico que relaciona justamente esse número de passagens do rolo compressor com o peso específico seco, né, o gama D, tá? Mas poderia ser muito bem a massa específica seca, tá? O ρD. Então, a gente tem aqui, né, um eixo horizontal, né, onde mostra esses números de passada, e o eixo horizontal, onde apresenta, né, justamente... desculpa, tá, gente? Esse aqui é o eixo vertical, esse aqui é o horizontal. Desculpa, então esse eixo vertical apresenta, né, o valor do peso específico seco, tá? E o número de passada desse rolo compactador, tá? Nós temos aqui um solo arenoso de argila siltosa, tá? E aí, o que a gente foi fazer é fazer uma variação, né, desse número de passada no solo, né, e fazer essa medida do peso específico seco, né, e relacionar com esse número de passadas, né. O que a gente pode observar é que com o aumento, né, no número de passadas, a gente tem um aumento significativo
desse peso específico seco, né? Então, ou seja, né, quanto mais eu aumento, maior, né, a proximidade com o peso específico seco máximo, né? E aí, nós temos duas curvas, porque a gente tem dois teores de umidades diferentes, tá? O que é interessante que a gente observa que economicamente, né, em campo, né, de forma econômica, porque a gente não pode passar esse rolo compressor de forma muito rápida, né? A gente tem que passar ela mais devagar, mas isso gera custo, né? A gente contabiliza, né, o custo de uma máquina, né, por hora trabalhada. Então, se a gente tem que passar muito devagar, né, e com um número muito acessível, né, muito excessivo, né, a gente acaba tendo um gasto aí, né? Então, foi comprovado, né, foi analisado que é viável economicamente passar cerca de 10 a 15, tá? Vezes. Então, nessa faixa aí, a gente tem um peso específico seco máximo razoável e viável economicamente. Bom, especificações de projeto, tá? Então, como que a gente faz para relacionar aquilo que a gente obteve lá em laboratório com o que a gente vai fazer em campo? Bom, a gente tem as curvas de compactação. Eu trouxe duas aqui, né? Na verdade, são as mesmas, né? Com detalhes diferentes. Bom, esse primeiro quadro aqui mostra, né, uma curva de compactação, tá? De um determinado solo. E aí, o que a gente faz, né, para determinar o que vai ser melhor em campo, tá? A gente determina o grau de compactação, tá? Que eu vou mostrar mais à frente, né? Em que o rodê de campo tem que ser 95%, né, do rodê máximo, tá? Acima desse valor. Então, eu pego o rodê máximo que eu calculei em laboratório, tá? Coloco um limite mínimo, que é 95%, tá? Então, eu multiplico 0,95 por esse rodê máximo que eu obtive em laboratório, tá? E acima desse valor, né, tudo que tiver acima desse valor é aceitável em campo. Então, obviamente que eu vou ter que fazer um controle em campo para conseguir verificar se eu alcancei esse valor aceitável, que é justamente essa área verde aqui, tá, do meu gráfico. E aí, esse segundo quadro mostra que, além de eu ter, né, essa consideração a respeito da massa específica seca desse solo, né, o meu limite mínimo, né, que é 95% do rodê máximo, eu tenho que ter também uma limitação a respeito do meu teor de umidade ótimo, tá? Desconsidere esse rodê aqui, que saiu sem querer, tá? Deixa eu até apagar aqui. Bom, então, dessa forma, eu também tenho uma limitação com respeito ao teor de umidade. Eu tenho que ficar ali numa faixa do teor de umidade mais ou menos 2%, tá? Então, o teor de umidade que eu peguei no laboratório, né, eu posso encontrar no campo com 2% a menos ou 2% a mais, tá? Então, eu fico com essa faixa aceitável aqui. Deixa eu só mudar o cursor. Eu fico com uma faixa aceitável em campo restrita. Então, agora eu reduzi o meu limite aceitável, né? Então, eu tenho dois parâmetros para fazer esse limite aceitável, tá? Eu vou mostrar que a gente consegue fazer isso em campo. Então, o que é o grau de compactação? O grau de compactação é a relação entre o peso específico seco de campo, que a gente obtém em campo, dividido pelo peso específico seco máximo que a gente obteve em laboratório. Essa relação vai ser dada em porcentagem, por isso que a gente está multiplicando aqui por 100, tá? Então, a gente tem aquela porcentagem, né? Se eu falei que o aceitável é acima de
95% do gama D máximo do laboratório, né? Então, esse GC, né, que é o grau de compactação, ele tem que dar maior que 95%, tá? Então, ainda, né, de se conver que tem certos casos que a gente pode utilizar um valor um pouco menor dessa porcentagem, tá? Então, aqui, ó, a gente tem justamente essa tabela, né, onde a gente mostra a finalidade, né, o tipo de obra, né? Então, a gente tem aterros rodoviários aqui, né, e a recomendação do grau de compactação. Então, percebam que para o prócton normal é aceitável um valor de 90%, tá? Então, para aterros sob fundação de prédio também, ó, 90 a 95% do prócton modificado, do normal de 95 a 100, tá? Barragem de terra e base de pavimento a um rigor maior, tá? E aí 95 a 100% do prócton modificado. Então a gente já percebe, né, que há algumas coisas que já vão levar para certos caminhos, né, para certas condições, até mesmo de ensaio, né? A gente já percebe que se eu estou fazendo uma base de pavimento, eu tenho que me preocupar com fazer um ensaio de prócton modificado. Bom, enfim, mas como que a gente faz isso? Como que a gente faz essa compactação em campo? Como que se dá essa compactação em campo aí, né? Como que faz isso, né? É algo, né, a se pensar, né? Como é que se dá essas etapas, né? Então, vamos mostrar aqui as etapas dessa compactação de campo. Então, eu vou falar de todo o processo, tá? Desde o início. Primeira coisa que a gente faz, né? A gente define o nosso projeto, obviamente, tá? Dependendo da condição do nosso projeto, né? Se é rodoviário, se é uma base de barragens, se é um aterro de fundação, enfim. Dependendo dessa situação, a gente não vai usar o solo do local onde a gente vai fazer essa obra, tá? Principalmente quando a gente fala de aterro, o aterro já vem de um nome em que a gente precisa pegar um solo e colocar, né, sobre esse local, né? A gente precisa aterrar. Então, a gente precisa fazer a escolha da área de empréstimo, de jazida, que a gente chama, desse solo. Então, obviamente, a gente tem que caracterizar essa jazida para ver se esse material vai ser conveniente para o meu fim, tá? Então, a jazida, né, aqui é todo o processo dessa jazida. A gente escolhe uma determinada área, tá? Onde a gente vai retirar esse solo, fazer o transporte e levar até o nosso aterro, tá? Então, a primeira coisa que a gente deve fazer para definir essa jazida é o tipo de solo, tá? Então, de acordo com a minha finalidade, né, do que eu preciso, né, eu vou escolher o determinado solo. Depois, eu tenho que verificar a distância de transporte, né, novamente, com relação ao custo, tá? Com relação também ao volume, né, não adianta nada eu tentar encontrar uma jazida com todas as características que eu preciso, porém eu não tenho volume suficiente, tá? Eu tenho que pensar nessas condições também. Teor de umidade, né, eu tenho que fazer essa aferição, né, verificar o teor de umidade desse solo na jazida, tá? E homogeneidade, eu tenho que verificar, né, se é por igual esse solo, tá? Se é todo o mesmo tipo de solo, né, para não ter inconvenientes na hora de fazer a minha compactação, o meu processo de compactação em campo. Bom, depois desse processo, né, onde eu escolho a jazida, no meu local de obra, eu começo a fazer algum processo de limpeza do meu terreno, né? Então, a gente faz, de acordo com o solicitado, eu faço desmatamento, o destocamento, a limpeza e a raspagem. O que é o desmatamento? Eu vou cortar essas árvores que existem no meu terreno, tá?
eu vou lá e corto essas árvores, ok? O destocamento é retirar a raiz dessa vegetação, tá? Então, eu vou lá e retiro a raiz, né, do solo, tá? Porque o desmatamento eu apenas corto na superfície, né? E aí, o destocamento eu retiro a raiz, tá? Tem um equipamento, tá? Que aqui eu não mostrei, que ele faz essa retirada do destocamento, da raiz. Pode fazer manualmente, tá? Não precisa do uso de máquinas para isso, né? Tanto para o desmatamento como o destocamento, tá? Pode ser um processo manual. Assim, é claro que você vai precisar de ferramentas, né? A limpeza, né, é tirar a vegetação rasteira desse solo, tá? E depois fazer a raspagem, né? E deixar essa área totalmente limpa, né? A gente quer chegar nessa parte final, né? Deixar o meu terreno totalmente desobstruído, tá? Então, eu deixo ele totalmente limpo. Bom, e aí, em determinadas situações, eu preciso fazer a escavação do meu terreno. E aí, nesse processo de escavação, a gente vai ter 3 tipos de situação. A gente tem a situação em que essa escavação vai envolver um solo, né? E aí, esse solo, eu posso utilizar equipamentos para fazer essa escavação ou utilizar de forma manual, né? Ir lá com a pazinha e escavar manualmente, tá? O que a gente vê muito nessa escavação, quando a gente faz escavação de valas de fundação para edificações, tá? Em situações onde esse edifício é um edifício de grande porte, né? Onde essa fundação é considerável, grande, a gente usa equipamentos, né? Até mesmo uma escavação de uma obra viária, né? A gente vai precisar utilizar também um equipamento para fazer essa escavação. Então, a gente tem a retroescavadeira que faz isso, né? Aqui tem um exemplo disso, tá? E usa caminhões basculantes para retirar esse solo dessa área, né? E quando a gente tem rochas brandas ou mistas de solo com rocha, a gente precisa fazer o processo de desagregamento antes de escavar, tá? Por quê? Porque se a gente tem solo ali, né? Se eu tentar entrar com a pá da retroescavadeira, ela não vai conseguir pegar o material. Então, a gente usa esse equipamento aqui, tá? Na extremidade aqui, a gente tem um tipo de triturador, né? Que ele vai quebrando essas rochas que está no meio desse solo, tá? Então, ela vai desagregando essas rochas, tá? E assim, a gente consegue, né, com a retroescavadeira, retirar esse material desse local, tá? Em situações onde a gente tem uma rocha, né, a gente usa explosivos, tá? A gente vê muito disso, de explosivos, quando a gente fala em fazer, por exemplo, um túnel, né? E aí a gente utiliza explosivos, ou perto de encostas, onde a gente percebe que tem uma rocha sã ali, a gente acaba também fazendo uso de explosivo. Mas é algo um processo bem complexo, né? E tem que ser bem estudado para fazer essa explosão, não é algo muito simples. Depois disso, a gente vai para o transporte, disposição e espalhamento desse material. Como assim? A gente vai lá na jazida, busca o material. E aí, o caminhão basculante, né, que é esse veículo aqui, vai transportar o meu solo da jazida até a minha obra, tá? E quando ele chegar na minha obra, ele vai fazer a disposição, né, o despejo desse material no local desejado. E aí, quando eu faço o despejo, eu preciso fazer o espalhamento desse solo, tá? Eu utilizo para esse espalhamento uma moto niveladora, tá? Não é uma moto, é esse equipamento aqui, tá? Que ela vai fazer o espalhamento desse solo, tá? Essa máquina é bem complexa, tá? Tá vendo que ela tem essas garras aqui atrás. Na frente, ela tem tipo uma pá inteiriça que fica aqui bem no meio dela, ela é bem comprida, tá?
e ela vai fazendo esse espalhamento e nivelamento. Lembrando que eu tenho que lançar esse material já pensando na minha camada de compactação, tá? É interessante ficar essa camada aí com uns 30 centímetros, tá? Que depois eu vou regulando ela, porque eu tenho que fazer a compactação numa camada abaixo de 20 centímetros, tá? Então eu lanço no máximo aí 30 centímetros e vou regulando até chegar na espessura que eu desejo, tá? Eu tenho que espalhar bem, tá? E homogeneizar, tá? Mas esse processo de homogeneizar, ele só vai vir depois que eu acertar a umidade desse solo, tá? Esse solo vai chegar desagregado, tá? E eu vou tentar acertar a umidade. Então, eu vou lançar, vou espalhar, aspergir água, tá? Então, a gente usa um caminhão-pipa para fazer esse processo de acerto de umidade. Ah, professor, mas como que a gente sabe que está numa umidade correta, sei lá, verificável? Bom, a gente faz por observação, tá? A gente lança água, né? E observa, né? Se a gente vê que há um excesso de poeira, isso mostra que esse solo, ele está com um teor de umidade extremamente baixo, tá? Então, significa que eu tenho que aspergir mais água, né? Isso vai ser sempre algo que a gente precisa ver na prática e praticar bastante para a gente conseguir ter essa percepção, tá? Então, nessa foto aqui, a gente já percebe que o solo está bem molhado, né? Então, essas coisas a gente começa a ter uma certa maldade, tá? E esse caminhão, ele não necessariamente precisa entrar nessa etapa, ele pode entrar também, se eu perceber que não está com a umidade certa, eu posso entrar novamente com ele no meio de algum desses processos aí, tá? Então, logo depois que eu faço, né, lanço a água, eu preciso fazer a homogeneização e o destorramento, né? Então, eu preciso homogeneizar esse solo, tá? E aí, né, para eu fazer esse processo, a gente acaba utilizando a motoniveladora, ela também faz esse processo de homogeneização, mas a máquina que é melhor para fazer isso é a grade de disco, tá? Que é esse equipamento, tá? A gente tem uma grade de disco aqui, tá? Que ela vai fazer a homogeneização desse solo, tá? Ela vai misturar esse solo aí. Acho que essa imagem também não ficou muito boa, tá? Então, ela vai fazendo a homogeneização, ela vai misturando esse solo com discos, né? Vai revolvendo esse solo e misturando ele aí, tá bom? Bom, feito isso, né, já lançamos água, já percebemos que está bem com teor de umidade de forma considerável, já está homogeneizado, vou para o processo de compactação. Então, aí no processo de compactação, a gente entra com equipamentos que vão aplicar energia nesse solo. Então, um deles é o rolo liso ou tambor liso, que é um equipamento estático. Isso significa que ele aplica essa energia pela pressão, tá, do tambor, e ele tem uma pequena superfície de impacto, né? Essa superfície aqui, ó, que é a superfície de impacto com o solo, tá? Ele tem 100% de cobertura sobre a roda, isso significa que o tambor, ele abrange 100% aqui o solo, tá? A pressão de contato, ela varia entre 310 a 380 kN por metro cúbico, tá? Então, tem que ser verificado o equipamento que vai ser utilizado, tá? E esse equipamento, ele é bem recomendado para solos arenosos, tá? Então, solo arenoso, a gente usa o rolo liso, tá? E ele é bem recomendado para compactação do subleito, base e capeamento de estradas. Bom, e aí a gente fala bastante disso, né? E eu não mostrei para vocês uma estrutura de um pavimento, tá? E aí ele é aplicado em espessuras de camadas entre 5 a 15 centímetros, tá? Lembrando que quando a gente fala de equipamento estático, né, eu até mostrei na primeira aula sobre compactação, que quando é estático, né, essa transmissão, né, da energia,
né? Ela não é muito eficiente, tá? Então, né, por isso que a gente utiliza as camadas mais finas, né? Para a gente abranger toda aquela camada de solo. Bom, então, né, como eu havia dito, né, eu não expliquei muito bem a respeito das estruturas de um pavimento, tá? Então, um pavimento, ele tem que ter uma estrutura de sustentação, tá? Uma estrutura que vai encaminhar a carga para o solo, tá? Como uma estrutura que a gente vê em edificação, tá? Então, a gente tem camadas que vão fazer essa estruturação do pavimento, tá? Nós temos a primeira camada, que é o subleito, que é um terreno natural, que há possibilidade de reforço, tá? Compactação, substituição do material para aumentar essa rigidez, tá? Normalmente a gente faz esse processo, a gente raspa e coloca um material para fazer a compactação, tá? A subbase, que é essa daqui, tá? A gente utiliza materiais granulares ou sem aglutinantes, tá? Com a função de diminuir a espessura da base e mudar a rigidez da camada, tá? Então, a gente utiliza um material mais grosseiro, né, mais granular aqui, tá? Para reduzir essa camada de base, tá? A camada de base, ela é composta por materiais também granulares, tá? Com uma granometria um pouco inferior, com dimensões menores, né, que é o material que a gente utiliza na subbase, tá? Em seguida, a gente tem a camada de ligação, o binder, né? Formado por uma mistura de agregados e cimento asfáltico, tá? Então, a gente já utiliza o betume aqui no meio dessa camada, tá? E, por fim, a gente tem um revestimento asfáltico, né, que é aquela capa asfáltica que a gente vê na rua, né? Então, essa é a estrutura, tá? Só para a gente entender, né, o que eu quis dizer nesse slide anterior, né, que ele é recomendado para subleito, base e capeamento, tá? Justamente por isso, ok? Pode acontecer que na estrutura não tenha essa subbase, tá? Ela não é um elemento fundamental, tá? Ela só é utilizada para reduzir a base do pavimento, tá? Então, quando a gente fala de compactação, né, rolo liso, a gente utiliza no subleito, na subbase também pode ser utilizado e na base. E também ele fala no acabamento asfáltico, tá? Bom, a gente tem um rolo pneumático, tá? Ele também é um equipamento estático, tá? Aqui a gente percebe que a gente usa vários pneus, né? No lugar do tambor, que a gente viu no rolo liso, a gente coloca pneus aqui, tá? Bom, a gente tem uma cobertura sobre pneus de 70% a 80%, né? Porque a gente tem essas aberturas entre os pneus, tá? A pressão de contato ela é um pouco maior, de 60 a 70 kN por metro quadrado em relação ao rolo liso. Ela vai ser recomendada para a compactação de capas asfálticas, ou seja, para fazer o acabamento, né, o revestimento final do asfalto, tá? Vocês devem ter visto isso aí quando tem recapeamento, né, em cidades. Recomendado também, tá, para fazer a compactação de bases e subbases, arenosas ou argilosas. Então, a gente já percebe aí, né, que esse rolo compressor ele também é aplicado em solo arenoso ou argiloso. Então, a gente já tem aí, né, um rolo compressor muito eficiente para um solo arenoso, né, que é o rolo liso. A gente tem também um intermédio aqui, né, que é um rolo pneumático, pode ser usado tanto no arenoso quanto no argiloso. E nós temos o rolo dentado ou rolo de pés de carneiro, tá? O nome vem justamente pelo efeito que essa máquina dá no solo, que é similar, né, ao que a gente faz, né, quando um carneiro pisa no solo, tá? Então, esse rolo, especificamente, ele é utilizado para compactação de solos argilosos. Então, percebam, né, que a gente começou num solo grosso, né, que é um solo arenoso, que é o rolo liso.
fomos para um intermediário, que é tanto para arenoso como argiloso, e agora nós estamos em um rolo que serve para solos arenosos, tá? A espessura de camada aqui é de 15 centímetros, tá? A gente tem uma certa dificuldade nesse solo argiloso, né? Até mesmo porque a gente precisa ter um teor de umidade certo, né? Para fazer essa compactação correta desse solo. Nos solos finos, a gente diminui a passada, uma passada de 4 a 6, né, o número de passadas. No solo grosso, se a gente utilizar esse equipamento, a gente aumenta, tá, as vezes da passada, vai de 6 a 8. E a pressão de contato, tá, que é a pata, que a gente fala, esses tubinhos aqui, né, que fica em contato com o solo, ela dá uma pressão numa área de 25 a 85 centímetros quadrados, depende aí, então, do rolo dentado, né, do tipo, né. E a pressão aí, ela é muito maior, né, justamente por essa dificuldade de compactar solos argilosos, tá. Então, vai de 1.400 a 7.000 kN por metro quadrado, né. Então, a gente tem aí uma pressão de contato muito superior aos outros. E a compactação das camadas inferiores para superiores. Gente, aqui vale lembrar daquele gráfico que eu mostrei para vocês, onde a gente tinha diversos tipos de solos de curva de compactação, tá? Então, lembra lá que o que ficava acima era o solo argiloso, né? Que ele era compactado por um teor de umidade bem baixo em relação ao siltoso e o argiloso, né? E aí a gente tinha um argiloso que era o último, que estava bem afastado, onde a gente precisava de um teor de umidade bem maior para fazer essa compactação, tá? Então, isso é um detalhe bem importante na hora de fazer essas escolhas desses equipamentos, tá? E a gente tem um rolo vibratório, tá? Lembrando que esses que eu apresentei são rolos estáticos, tá? Que aplica a energia apenas pela pressão. Nesse caso do rolo vibratório, além dele aplicar pressão, ele vai vibrar o solo, tá? Ele vai ser muito recomendado para solos grossos, né? Porque eu tenho partículas mais grossinhas, né? Então, apenas passar não vai ser suficiente, né? Seria bom agitar para elas se rearranjarem, né? Então, a gente tem um aumento da espessura porque a gente tem uma efetividade dessa energia maior, tá? Então, essa energia, com a vibração, ela vai conseguir atingir melhor toda a camada do solo, tá? Então, por isso que a gente aumenta essa camada. Esse dispositivo vibratório, a gente também pode acoplá-lo a outros rolos estáticos, tá? Então, eu posso pegar um equipamento vibratório e instalar num rolo liso, num rolo pneumático, e num rolo pé de carneiro e fazer também essa compactação, né? A gente sabe que a gente não vai encontrar um solo apenas argiloso, né? A gente vai encontrar um solo argiloso, arenoso, né? Enfim, então a gente precisa também pensar nesses critérios também. Então aqui eu estou apresentando para vocês um quadro onde relaciona o equipamento com o solo mais apropriado para ser aplicado esse equipamento. Então, o rolo liso estático, tá? Ou dinâmico, tá? A gente aplica em areias ou pedregulhos, tá? Ela tem que estar bem graduada, pedra, asfalto. Rolos pneumáticos, rolos granulares grossos com alguns finos. Rolo pé de carneiro estático, solos finos com mais de 20% de finos, tá? Rolo pé de carneiro é bem eficiente para solos finos. Rolo pé de carneiro vibratório, tá? A gente aí tem a mistura do solo fino com uma certa quantidade de areia ou pedregulho, tá? E placas vibratórias, a gente vai aplicar em solos granulares grossos com 2 a 8%. Eu não mostrei, né? Mas as placas vibratórias, né? Ela é bem parecida com aquele sapo que eu apresentei para vocês, onde a gente tem uma placa que ela vibra em cima do solo, tá? E aí ela é aplicada onde a gente tem uma área restrita, né? Que a gente não consegue passar com a máquina. E o controle de compactação, né? Eu falei com vocês que a gente precisa determinar
o grau de compactação. E para fazer o grau de compactação, a gente precisa determinar a massa específica desse solo e também o teor de umidade, né? Então, é uma verificação, né? Esse controle de compactação, ele é uma verificação sistemática onde se verifica intervalos regulares. Esse intervalo é um teste por 1.000 metros cúbicos de solo compactado, tá? Se a compactação foi feita de acordo com as especificações. Ou seja, a gente tem que determinar a densidade e o teor de umidade, né? Fazer essa verificação, tá? Formas que a gente pode fazer esse monitoramento da densidade. Frasco de areia, densímetro nuclear, TDR e o método de Riff. Qual que a gente utiliza? Mais frasco de areia, tá? É o mais aplicável e mais simples, né? Bom, eu falei das especificações, a gente precisa determinar a densidade e o teor de umidade. Teor de umidade a gente usa o speed test, tá? Esse speed test, ele vai ser um cilindro, um recipiente, tá? Metálico, onde a gente... um recipiente de pressão, tá? E nesse recipiente, né, a gente tem até o medidor aqui de pressão, tá? 2 esferas de aço que a gente vai colocar para quebrar aqui dentro desse recipiente. A gente pega uma amostra no campo, tá? No aterro compactado, coloca dentro do speed, que é esse frasco, junto com 2 esferas metálicas, que são essas 2 esferas, e acopla e a ampola de carbureto de cálcio, tá? A gente coloca uma ampola aqui dentro, ok? E fecha, tá? Bem fechado, com essa tampa aqui, coloca aqui, fecha, lacra e começa a balançar esse recipiente. Balança por 1 minuto, tá? Até para quebrar o frasco. E a gente começa a medir aqui no mamômetro a pressão que está atuando dentro do frasco, tá? A gente vai ver, né, com o carbureto lá dentro, né, vai ocorrer uma reação química com a água que está presente nesse solo, e aí a gente vai conseguir medir a pressão e relacioná-la com a quantidade de água, tá? Então a gente tem um gráfico, tá? Onde já tem essa relação de pressão e teor de umidade, e aí com a pressão que a gente encontrar aqui, a gente vai nesse gráfico e verifica qual que é o teor de umidade para esse solo, tá? Isso aí tem que ser algo prático, né? Porque a gente está em campo, né? Não estamos no laboratório, tá? Então tem que ser algo bem rapidinho, né? Pego, coloco o carbureto, balanço, né? Já fico com a tabela lá. Na verdade, esses equipamentos vêm com a caixa, né? E normalmente a tampa da caixa vem com essa tabelinha, com esse gráfico, já mostrando essa relação de pressão e teor de umidade. Então, assim que faz, eu já olho e já vejo o teor de umidade, tá? E assim que eu vejo e percebo que o teor de umidade está longe daquele ótimo, eu já falo com o pessoal da obra para mandar de novo o caminhão pipa para lançar água novamente naquela parte ali. Porque eu vou ter que fazer de novo. Vou lançar a água, vou repetir aquele processo de misturar o solo, né? Fazer a homogeneização, mistura novamente e depois faço a compactação de novo. E depois de fazer a compactação, faço o controle de compactação novamente, tá? É um processo meio exaustivo, mas é necessário, tá? O outro teste, né, que é para determinar a densidade, né, o teor de umidade, a massa específica seca desse solo, é feito com frasco de areia, bem prático e mais utilizado, tá? Esse equipamento, ele vai consistir no seguinte: nós vamos ter um frasco, tá? Um equipamento de vidro, pode ser de vidro ou de plástico. Aqui está representando um plástico, tá? Mas pode ser de vidro. Onde dentro desse vidro nós temos uma areia especial, uma areia chamada Otarra, tá? Que é uma areia padrão que a gente tem aqui dentro, tá? Com características padrões, tá? Por isso que a gente utiliza ele. Na boca desse
desse frasco, nós temos um cone de metal instalado, tá? Com um registro, ok? Bom, como que a gente faz isso? Primeiramente, a gente pega esse frasco com essa areia e pesa. Determina o peso desse frasco aqui com areia. Ok. Depois, a gente, lá em campo, né, no solo compactado, eu faço um furo, tá? Eu retiro essa quantidade, né, de solo, né, que eu retirei, eu peso na balança, tá? E guardo esse valor. Por quê? Porque com esse valor, né, eu vou conseguir determinar o peso seco, tá? Desse material, ok? Que aí vou relacionar com o peso específico seco, tá? Bom, dessa forma, né, eu viro, depois que eu retiro esse material do furo, tá? Eu viro o frasco dentro desse furo, tá? E espero a areia preencher todo o furo, tá? Areia padrão. E aí eu fecho o registro, tá? Preencho e fecho o registro. Fechou o registro, eu tiro esse frasco e peso novamente na balança, tá? Assim, eu consigo determinar, né, o peso da areia que preencheu esse frasco, né? Eu tiro esse valor, tá? E aí a gente faz uns cálculozinhos, tá? E a gente consegue chegar nesse peso específico desse solo, tá? E comparar. Bom, isso a gente deve fazer sempre em campo, tá? Então, aqui tem exemplos, né, de aplicação desses ensaios em campo, tá? Aqui tá a bandeja com o operário fazendo furo, tá? Aqui tá o frasco de areia, ok? Tá vendo que ele retirou o material, colocou aqui na bandeja, que vai ser o material que deve ser pesado, né, para a gente fazer a frição, né, fazer os cálculos para determinar essa massa específica. Em seguida, né, depois de limpo aqui, ele vai virar o frasco e esperar, né, a areia abaixar, ele vai fechar o registro e vai novamente pesar, tá? Então, a gente, na verdade, nesse processo todo, a gente só mexe com peso, tá? A gente precisa também ter o teor de umidade referente desse solo, então a gente precisa do speed test para fazer o ensaio de frasco de areia, tá? Então, primeiro eu faço o speed test, depois eu faço o frasco de areia, tá? Então, é interessante fazer o speed test primeiro, até porque se não tiver um teor de umidade no conforme, eu já mando alterar e já faço. Aí eu nem faço o frasco de areia. Espero eles mudarem lá, fazer a compactação de novo, faço o speed test novamente. Se tiver próximo daquele que a gente do ótimo, aí a gente faz o frasco de areia, né, e determina o grau de compactação, tá? Então, nessa aula foi isso, tá? E aí, até a próxima.